Vamos lá, irmãos. Que bom que você veio à nossa igreja nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Pegou? Olhe para ele com muito carinho. Olhe para ela. Diga para ela que assim: meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não posso me calar. Isso está me doendo por dentro. E eu quero falar. Agora você vai falar, né? Diga assim: meu irmão, você está bonito pra caramba. Diabo, irmão, você está lindo. Meu Deus do céu, eu preciso te falar. Glória a Deus. Deus é bom. Agora aperte de novo na mão dessa pessoa. Aperte um pouquinho. Isso, apertou. Aperte com carinho. Diga para ela assim: meu irmão, minha irmã, me trate muito bem hoje, porque você não sabe quem eu serei amanhã. Isso é profético, irmão. Isso é profético, hein, Júnior? Aproveita para falar comigo, irmãos. Aproveita hoje, né? Coisa boa, né, Júnior? Aleluia. Coisa assim. Aproveita para falar comigo, em nome do Senhor. Você não sabe quem eu serei amanhã. Abra sua linda Bíblia, glória a Deus, no texto de Lucas, capítulo 5. Crente tem que andar com a Bíblia, tá, irmão? Identidade do crente é a Bíblia, amém? Hoje Deus tem uma palavra 3D para você, amém? Coloque o seu óculos aí. Coloque o seu óculos escuro. Deus tem uma palavra em 3D. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, Jesus. Deus está em todas as dimensões, irmãos. Aleluia. Quando ele fala de tecnologia hoje, a tecnologia está avançada. Daniel já profetizou que a tecnologia seria avançada no capítulo 12 de Daniel. E a ciência se multiplicará. Está escrito, irmão. Deus já estava usando Daniel para dizer isso aí, rapaz. É tablet, é celular, 3G, 4G, 3D. Mas hoje Deus vai falar contigo em 3D. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Vamos lá, irmão. Lucas 5, versículo 18 e 19. Palavra de Deus para alimentar a tua alma, o teu coração. Diz assim: eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Diga glória a Deus. O tema dessa mensagem nessa noite é: até aonde você vai? Isso, olha para o irmão que está à sua retaguarda, o irmão que está à sua esquerda, à sua direita. Diga para ele: até onde você vai? Diga para ele, até onde você vai? Até onde você vai? Deus está te observando para ver até onde você vai. Meu Deus. E nessa noite Deus quer falar com você acerca disso. Até aonde você vai? O texto que acabamos de ler diz: e não achando por onde. E Jesus estava lá dentro. É muito ruim, é péssimo quando a gente fica amarrado, tá viu? Coisa está rolando lá do lado de dentro e você está do lado de fora. Dá um sentimento ruim, dá um sentimento de exclusão, dá um sentimento de pesar. Ninguém gosta de ficar barrado, ninguém gosta de ficar do lado de fora. Todos querem entrar. Como esses homens não
Marcos, ele relata que eram 4 amigos, e esse texto está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós acabamos de ler, chamados de evangelhos sinóticos, porque são parecidos. Mas na ótica de Marcos, ele relata mais, dizendo que eram 4 amigos. Lucas não vem dizendo que eram 4 amigos, mas sabemos que esses amigos estavam com aquele paralítico, aqueles amigos estavam com aquele doente, e de repente eles se deparam com dificuldades. Tem gente que desiste na primeira dificuldade na igreja, já viram? A primeira dificuldade que vem é: vou largar tudo, vou largar Jesus, bota a culpa até em Jesus, eu vou largar, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia. Larga tudo na primeira dificuldade, irmãos. Aonde Deus quer que você venha de fé em fé, de glória em glória. Vai caminhando, vai passando por cima da tua luta, vai passando por cima da tua dificuldade, vai caminhando, porque as dificuldades elas vão passar, e lá na frente Deus tem vitória para a sua vida. Tem gente que desiste na primeira dificuldade. E aí eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está dentro da igreja. Não sei como é que você chegou aqui, você estava lá fora e você olhou o Blindex. Já pensou se alguém te barra lá fora do Blindex? E Jesus está aqui do lado de dentro? Mas alguém foi e abriu a porta para você, você entrou, você está aqui nessa noite. E se você está aqui nessa noite, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia de que Jesus está operando na sua vida. Jesus está quebrando as cadeias do inferno na sua vida. Tudo aquilo que estava te prendendo, te aprisionando, te enlaçando, nessa noite Jesus está operando na sua vida gloriosamente. Do lado de fora, irmãos, nada acontecia. Tinha até expectativa. Caramba, o que está acontecendo lá dentro? Não tinha telão do lado de fora. Eles estavam numa expectativa. Aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. E eles tinham isso bem, eles sabiam muito bem disso. Aonde Jesus estava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava, os paralíticos andavam. Eles sabiam disso, mas eles estavam do lado de fora e eles precisavam entrar do lado de dentro. Do lado de fora tinha expectativa, tinha conversa, tinha fofoca, tinha reportagem do SBT, tinha Rede Globo, tinha Rede Bandeirante, aleluia, tinha TV a cabo, tinha CBN, aleluia, tinha Globo News, aleluia. Mas o mistério estava do lado de dentro. Diga para o irmão que está do seu lado: se você é para o lado de dentro, Deus tem um milagre preparado para você nessa noite. Diga para ele, diga para ele, diga para ele: se você é para o lado de dentro, Jesus tem um milagre preparado para você dentro dessa casa nessa noite. Meu Deus, enquanto você vai dando glória a Deus misturado com aleluia, Deus está trabalhando, por favor, irmão. Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando no teu trabalho, Deus está trabalhando no teu salário, Deus está trabalhando nos teus filhos, Deus está trabalhando no teu esposo, Deus está trabalhando na tua família. Costumo dizer que o culto a Deus é uma coisa séria, irmãos. Por quê, pastor? Porque enquanto você está aqui, irmãos, aleluia, glorificando o nome do Senhor, Deus e os anjos estão jogando uma dinamite no inferno. Vai explodindo a dívida, vai explodindo a dificuldade, vai explodindo a enfermidade, vai explodindo os problemas, porque você está na casa de Deus, você está em audiência com teu Pai. Meu Deus! Primeiro lugar, procuravam fazê-lo entrar e colocá-lo diante de Jesus. O versículo 18 fala sobre isso. O que é isso, pastor? Irmãos, um homem numa cama pesa. Um homem numa cama, numa maca, pesa. E aí eu quero perguntar a você nessa noite: quem é que está pesado na tua vida? Meu Deus! Deus está te perguntando nessa noite: quem é que está pesado na tua vida? Hoje é noite de tirar esse fardo, irmãos. Hoje é noite de se livrar dessa bugiganga. Amém. Hoje é noite de se livrar dessa mochila pesada, irmãos. Eles estavam carregando um homem numa maca, e o homem numa maca pesa. Jesus está confrontando você nessa noite. O que é que está pesado na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família? Mas tinha uma coisa de bom. Diga assim: tinha uma coisa de bom. Mais alto: tinha uma coisa de bom.
Isso. Estavam determinados. Se você veio aqui nessa noite e você está determinado, sabe quem está determinado, irmão? Eu sei o que eu quero. Bate no peito e diga assim: eu sei o que eu quero. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei o que eu quero. É isso. Eles estavam determinados. Eu não vou sair daqui com esse peso. Eu cheguei aqui com esse peso, mas eu vou sair daqui leve. Eu cheguei aqui com esse peso, mas eu vou sair melhor. Eu cheguei aqui com mal-estar, mas eu vou sair curado. Eu cheguei aqui com enfermidade, mas eu vou sair curado pelo poder de Jesus. Eles estavam determinados, irmão. E o culto você tem que estar determinado. Por isso que eu não fico economizando, não. Levanto a mão, adoro, dou glória a Deus, dou aleluia, falo em línguas estranhas, porque eu sei o que eu quero. Esses homens tinham um objetivo. Sabe qual era? Não vamos sair daqui. Agora você imagina, irmãos, os quatro trazendo um amigo numa maca, o que aqueles homens não estavam ouvindo. Ih, rapaz, tá ruim pra ele ali, ó, que é só cego. Imagina você, rapaz. Como é que você vai entrar lá dentro? Tem gente que é assim na tua vida. O que você vai fazer na igreja? Não vai pra igreja não, hoje é dia 1º, feriado. Vai pro shopping, vai pra outro lugar, vai fazer o que na igreja? Mas quem sabe que tem um objetivo, você sabe dentro de si, você sabe dentro do teu coração aquilo que Deus pode fazer na tua vida. E se você veio aqui na comunidade evangélica Pedra Angular, nessa noite você tem um objetivo firmado dentro de você. Eu não vou sair daqui. Deus tem uma vitória, Deus tem uma bênção para minha vida. Creia nisso, confie nisso nessa noite. Procurado fazê-lo entrar, irmão. E pensa que, pergunta o irmão assim, pensa que foi fácil? Diga para ele. Tem gente que pensa que tudo é fácil, né? Tudo cai do céu. Pensa que foi fácil. Aí eles entram no segundo estágio. Diga assim: segundo estágio. Mais alto, segundo estágio. Tudo que você faz aqui, irmão, tem peso no campo espiritual. Se você falar assim, segundo estágio, não vai ver nada. Segundo estágio, pastor, aleluia. O demônio que estava ali já some, aleluia. Então vamos repetir. Segundo estágio. Isso, irmão, aleluia. Tudo que você fizer na tua vida, aprenda isso. Faça com energia e intensidade. Deus é intensidade pura. Quando você fizer isso, você entra na linguagem dele. Opa, já chamou a atenção. Amém? Então, o segundo estágio. Não achando por onde. Versículo 19. Por quê? Tinha multidão. Diga, tinha multidão. E aí, irmãos, o que é multidão, pastor? Multidão, irmãos, é quando tentam paralisar você. Tem multidão de problema. Tem multidão de disse-me-disse. Tem multidão de fofoca, tem multidão de dificuldade, tem multidão de desemprego, tem multidão do que vão falar de você. Tem vários tipos de multidão. E esses homens queriam entrar. Eles estavam com objetivo, eles queriam entrar, eles estavam determinados, mas tinha multidão, irmãos. Talvez para você chegar aqui nessa noite, tinha multidão na sua vida, multidão de problema, multidão de dificuldade, multidão de desemprego, multidão de palavras contrárias para paralisar você, mas você chegou até aqui para glorificar o nome do Senhor. Você já está no processo de querer entrar. Não achando por onde, tinha multidão. Aí a multidão entra, palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras contrárias. Hoje nós estamos na guerra da comunicação, irmãos. O que mais prevalece hoje é isso aí. Agora, quando o crente está determinado, não achando por onde. Eu costumo dizer que é a fé criativa. A fé criativa. Não, eu vou começar a glorificar o Senhor. Eu vou começar a exaltar o nome do Senhor. Tudo que eles estão falando aí, eu não vou me importar com isso não. Eu vou continuar seguindo a Jesus. Eu sei que a minha vitória vai chegar. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu sei o que Deus fez pela minha vida e da minha família. E se Ele fez isso, Ele vai fazer muito mais na minha vida. Diga para o teu irmão, profetiza isso. Deus vai fazer muito mais na sua vida. E aí entrou um camarada com a fé criativa, irmãos. Imagina isso aí. A fé criativa. Alguém teve uma ideia. Isso é fé.
Ó, pela janela não dá, pela porta não dá, é muita gente, não dá. Alguém fala assim, volta amanhã. Essa palavra não está no meu dicionário. Volta amanhã, volta semana que vem. Nós viemos de muito longe. O que Deus tem para fazer na sua vida é hoje. E alguém fala assim, não tem jeito, pela janela não dá, pela porta não dá. Alguém fala assim, vamos tentar por cima. Fé criativa. Quem tem fé criativa não desiste. Quem tem fé criativa acredita. Quem tem fé criativa confia no Senhor, que Deus pode fazer muito mais pela tua vida. Quem tem fé criativa acredita que Deus pode mudar a tua sorte, pode mudar teu cativeiro. Quem tem fé criativa vai sair daqui nessa noite com a sua vitória. Aleluia. E alguém fala assim, vamos pelo telhado, vamos por cima. Agora eu pergunto a você, será que tinha escada? O texto não diz. Será que tinha andaime? O texto não diz. Será que pararam um helicóptero com uma escadinha e pegaram e subiram? O texto não diz. Mas o texto me diz que de repente eles estavam lá em cima. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não importa a forma que você chegou aqui, o importante é que quando você chegou aqui, você já está em cima do telhado e Deus está propenso a operar algo poderoso na sua vida, na sua casa e na sua família. Subi ao telhado e por entre as telhas, sabe o que é isso, não? Eu vou conseguir. Bate no peito e diga assim, eu vou conseguir. Deus, eu não sei nem qual é o teu pedido, eu não sei aquilo que você precisa, mas diga, eu vou conseguir. Eu vou chegar. Esse ano é o meu ano. Esse mês é o meu mês. Profetiza isso. E não achando por onde, a eles entra por cima, irmãos. Do lado de fora não tinha nada, só movimento e aglomeração de gente. O que está acontecendo lá dentro? E aí? Será que já foi gente curada? Tem gente que é assim, irmão, quer receber bênção do lado de fora, vira curioso, vira fofoqueiro de plantão. O que Deus está fazendo na tua vida aqui nessa noite é para você. Diga para o teu irmão, é para você. Aí tem alguém que fala, e aí, como é que foi o culto lá? Não, o pastor falou que é para mim. É para mim. Oh, Jesus. Terceiro lugar, terceiro estágio. Diga assim, terceiro estágio. Do lado de dentro tinha milagre. Versículo 24 fala sobre isso. A multidão, os curiosos, estavam do lado de fora. Tem gente que só quer ver e ir embora, tipo repórter. Tem gente que gosta, pô, bacana o louvor, mas me deixa de fora. Não é bacana o evangelho, mas me deixa de fora. Não é bacana a igreja, mas me deixa de fora. A irmã novo bonito, mas me deixa de fora. O pastor vem de longe, mas me deixa de fora. Tem gente que não quer entrar porque está preso lá fora, irmão. Tem gente que está preso, mas se esquece que é do lado de dentro que tem milagre para a sua vida, tem mudança de vida para a sua vida. Eu não sei aquilo que você tem passado, mas sei de uma coisa: você pode estar passando dias difíceis, dias trabalhosos, as coisas não são fáceis, mas eu quero te apresentar aquele que pode fazer pela tua vida. Jesus Cristo de Nazaré está aqui dentro da casa. É só você glorificar a Ele, sentir a presença dEle, porque Ele está aqui dentro da casa. Meu Deus, tem gente que quer receber o milagre lá do lado de fora, irmãos. Sobe no muro, vê o que está acontecendo. As cadeirinhas aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Não tem como você receber o milagre do lado de fora, irmãos. Enquanto a coisa aqui do lado de dentro está gostosa, enquanto a coisa aqui do lado de dentro está quente, você quer ficar do lado de fora? Pergunta pro irmão, você quer ficar do lado de fora? Quem fica do lado de fora acaba desistindo, vai embora. Não consegue ver nada, não vê milagre, não vê fé, não vê cura e acaba indo embora. Mas se você entrou aqui dentro nessa noite,
Eu tenho uma notícia para te dar. O céu está ao seu favor. Tem anjos agindo ao teu favor. Se você está aqui nessa noite, Jesus está trabalhando a teu respeito, naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Ele diz para você qual é o teu problema. O teu problema não é problema para Jesus. Só vê a manifestação do milagre, irmãos, quem está do lado de dentro. E aí você tem que sentir uma atração. E eles quiseram entrar. Quero entrar. Coisa aí dentro está gostosa. A coisa aí dentro está boa. E aí o que acontece? Quando você entra, você força a Deus a operar na sua vida. Eu quero entrar. Tem uma coisa boa lá dentro da casa lá. Eu não quero nem saber o que estão falando de mim. Eu não quero nem saber como é que era a minha vida. Eu quero entrar dentro da casa porque estão falando acerca desse Jesus aí. E esse Jesus, ele está curando, ele está libertando, ele está pregando, ele está salvando. Eu quero entrar dentro da casa. Por isso que eu te falei, se você entrou aqui dentro da casa nessa noite, se prepare. Algo bom de Deus está vindo por aí. Bota a mão no ombro de 2, 3 aí, diga assim: olha, algo bom de Deus está vindo por aí. Bota a mão no ombro de 2, 3 aí, diga para ele: algo bom de Deus está vindo por aí. O que passou, passou. Sai da tristeza, sai, 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 sai da dificuldade, sai da luta, sai do problema, porque algo bom está vindo por aí. Hoje é noite de você sair, irmãos. Aquilo que estava te prendendo não areia movediça. Hoje é noite de você sair disso. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deus tem algo bom pra tua vida. Deus tem algo bom pra tua vida. Deus tem mudança pra tua vida. Boa notícia tá vindo por aí, meu irmão. Se prepara porque coisa boa. O diabo tenta te desanimar lá fora. O diabo tenta te entristecer lá fora. O diabo tenta trazer você para a igreja desanimado, triste, confuso, perplexo. Querido, o que passou, passou. Hoje é um novo dia. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo novo para a tua vida. Maio vai ser o mês da tua vida. Esse ano vai ser o mês da tua vida. Vou dizer mais, irmãos. Hoje Deus está virando a página do teu livro. Vai começar a viver um tempo novo de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Vai começar a ver a glória de Deus, a misericórdia de Deus, os milagres de Deus. Vai confiar em Deus. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Deus. Estou sentindo Deus mexendo o caldeirão aqui. Tem um fogaréu de Deus aqui dentro dessa casa. Meu Deus. Oh, Jesus. Queridos, quarto estágio. Diga mais alto, quarto estágio. Do lado de dentro tem cura. Versículo 25. Conseguiram entrar com o homem paralítico e ele sai curado. Então esse merece um glória a Deus melhor. Espera aí que eu vou repetir. Cada tópico aqui merece um glória a Deus mais alto. Você vai aumentando o volume devagarzinho de novo. Glória a Deus. O aparelho de som da igreja vai chegar no céu hoje, aleluia. Os demônios vão bater em retirada. O demônio que está tentando atrasar a tua vida, atrapalhar a tua vida, vai bater em retirada. Vira um paralítico do lado de
e saiu restaurado. Tudo aconteceu do lado de dentro. E esse aqui você vai dar o volume máximo, de 0 a 10 ao 10. Entrou do lado de dentro, irmãos. Entrou sem vitória e saiu com vitória. Você que entrou aqui nessa noite, irmão, estou sentindo Deus aqui poderosamente nesse culto. Você pode até ter entrado aqui, deitado no inferno, aleluia, paralisado pelo diabo, aleluia, sem vitória. Mas para finalizar esse tópico, você entrou sem vitória e vai sair desse culto em vitória. Aí amanhã é sexta-feira, vai dormir em vitória, vai acordar em vitória, vai cantar em vitória, vai botar o despertador para despertar em vitória. Quem vai trabalhar em vitória, quem vai dormir em vitória, quem vai passear em vitória, quem vai pro shopping em vitória, vai sair daqui debaixo da vitória de Deus. Coisa linda, Jesus. Vai na pizzaria em vitória. Aleluia. Vai na pizzaria em vitória. Vai andar no carro do presbítero Hudson em vitória. Vai abraçar o evangelista Flávio em vitória. Meu Deus. É em vitória. Diga pro teu irmão, você não entendeu? É em vitória, é em vitória, é em vitória. Entrou sem vitória, aleluia. E vai sair com vitória, irmãos. Coisa de Deus. Vai sair em vitória, irmãos, tá? Que é isso, rapaz? Jesus está aqui na casa do templo. E aonde ele está, isso não mudou. Essa regra de Jesus não mudou. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Tá gostoso, Jesus. Aleluia. Quinto estágio, diga quinto estágio. Mais alto um pouquinho. Quinto estágio. Isso. Do lado de dentro tem Jesus. Jesus não é uma personalidade qualquer. Jesus não é Michael Jackson. Jesus não é Paul McCartney. Jesus não é Roberto Carlos. Jesus não é o Whitney Houston. Irmão. É isso. Jesus não é Michel Teló. Você veio dentro da casa e quem está do lado de dentro é Jesus. Aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode mudar o seu cativeiro, aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode mudar a sua família, aquele que pode virar a página do seu livro hoje, aquele que pode te abençoar hoje, aquele que pode te dar a vitória hoje, aquele que pode mudar a sua sorte hoje. Do lado de dentro tem Jesus, irmãos. Eu não sei o que você está procurando, mas eu quero te dar uma notícia. Se você está do lado de dentro, se você está do lado de dentro, se você está do lado de dentro, mas se você está do lado de dentro, tem gente que não está entendendo. Se você está do lado de dentro, se prepare, bota a mão no ombro do teu irmão, isso é profético para ele. Deixa a mão estacionada aí, passa o supermonte, isso. Deixa assim, pum, colou, isso, congela. Oh Jesus, aleluia. Se você está do lado de dentro, meu querido, minha querida príncipe e princesa de Deus, se prepare, porque vem coisa boa de Deus por aí. Fala de novo para ele, vem coisa boa de Deus por aí, vem coisa boa de Deus por aí. Espalha essa notícia, irmão. Vem coisa boa de Deus por aí lá atrás, vem coisa boa de Deus por aqui na frente, vem coisa boa de Deus por
absoluto, Ele é Deus. E Ele está trabalhando na sua vida. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida, você vai virar notícia, meu irmão. Deus. Do lado de fora, nada acontecia. Meu Deus. Hoje é noite, irmãos. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Se você estava, eu quero falar no passado que hoje você vai ficar aqui na casa. Se você pensou aqui hoje, não sai daqui sem receber de Deus. Meu Deus. Você estava fora da casa. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer ver você dentro da casa. Será que você entendeu? Pergunta, irmão, você está entendendo? Fala para ele assim: Deus te quer dentro da casa. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele é misericordioso com você. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele é benevolente com você. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele é gracioso com você. Você é uma flor que Ele não desiste de você. Você tem valor para Jesus. Por isso que Ele não desiste de você. Toda vez que você vem na casa de Deus, Ele te trata com carinho, com afago, com amor. Por isso que Ele te traz do lado de dentro. Cuidado com o lado de fora, irmão. O lado de fora está cheio de louco mal. Mas do lado de dentro, Jesus te faz carinho hoje. Jesus quer ver você bem hoje. Do lado de dentro tem Jesus, que pode levantar você nessa noite, pode abençoar você, pode curar você, pode salvar você hoje. E se você precisar, Ele pode restaurar a sua vida, o seu casamento, o seu lar. Mas tudo isso acontece aonde, pastor? Do lado de dentro. E eles conseguiram fazer uma coisa fantástica, irmãos. Eles chamaram a atenção de Jesus. Você está fazendo isso nessa noite? Pastor, como é que eu chamo a atenção de Jesus? Isso aí é algo pessoal. Você pode começar a glorificar a Deus. Você pode começar a falar em línguas com Deus. Você pode levantar e começar a adorar, levantar as mãos para o céu. Porque aquilo que Jesus fez na nossa vida, ninguém faria e ninguém fará nunca. Só Ele pode fazer. E aí Ele te pergunta nessa noite: você ainda quer ficar do lado de fora? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer ficar do lado de fora? Em meio àquilo tudo, irmãos, alguém deve ter falado: vai até o final, vocês conseguem. Jesus está falando para você nessa noite: vai até o final, você consegue. Agora você vai profetizar para o teu irmão: vai até o final. Fala para ele bem alto. De novo: vai até o final, você consegue. Fique de pé, por favor. Quando você quer muito uma coisa, irmãos, vai até o final. Aqueles que desistem no meio do caminho têm uma história para contar, mas vai até o final. Você consegue. Se você for até o final, você vai ter uma história para contar. Imagine esse homem saindo de dentro da casa. Aqueles que estavam lá fora: pô, mas esse cara não estava numa maca? Ele não estava deitado? E o cara andando em vitória, andando em triunfo. Meu Deus, andando abençoado. Te concluir a mensagem. Hoje é noite de você entrar dentro do milagre, da cura, do sobrenatural, da porta aberta, da salvação e da restauração do Senhor. Hoje é noite de Deus fazer mudanças, irmãos. Creio nisso. Se Deus te trouxe aqui no feriado, dia
sua vida a partir de hoje. Daqui para frente tudo será diferente. Jesus está entrando no meio da tua história, irmão. Está entrando no meio. Deixa eu ver nessa noite. Você vai fazer o sinal que você quiser. Vem. Deixa eu ver daqui de cima do púlpito, aleluia. Quem quer entrar dentro nessa noite? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem quer entrar dentro, aleluia. Talvez você ainda não entendeu essa mensagem, estamos no finalzinho concluído. Deixa eu ver quem quer entrar dentro. Deixa eu ver lá atrás, deixa eu ver aqui na frente, deixa eu ver quem quer entrar dentro. Você que está dentro, começa a fazer um barulho pentecostal, irmãos. Hoje é noite do teu milagre. Você está descendo ladeira abaixo. Eu vou fazer o primeiro convite. Você que está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Você que estava afastado, desviado. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Pode vir aqui para frente. Aqui. Deixa eu ver se tem algum corajoso, alguma corajosa. Deixa eu ver. Deus falou com você nessa noite. Primeiro convite. Você que tua vida não está legal, vem para cá para frente. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Passar a caminhar de novo na presença de Deus. Passar a ser um cristão novamente. Evangelizar, ganhar alma, fazer a vontade de Deus, não a vontade do mundo, a vontade de Deus. Vem pra cá, irmão. Vou te dar 2 minutos, só isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou te dar 2 minutos. Tá valendo. Você tem 2 minutos para tomar a maior decisão da sua vida. O tempo está correndo. Você só tem 2 minutos. Quem faz a obra é Deus, irmãos. Quem convence é o Espírito Santo. 30 segundos já são passados. Você só tem 1 minuto e meio.
Você tem 30 segundos. Os 30 segundos mais importantes da sua vida. Se você quer, vem para cá. Eu quero orar por você aqui na frente. Só isso. Quero orar pela sua vida. 15 segundos. Você que é crente, anda na presença de Deus, mas esse ano tem sido um ano, começou um ano difícil para você. Problemas, lutas, dificuldades, provações, palavras de desânimo. Queria orar por você. Se você está nesse contexto, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Você que esse ano as coisas não estão dando muito certo, as coisas ainda não se encaixaram, as coisas ainda não vão bem. Vem pra cá, irmão. Deus está te dando uma oportunidade de fazer uma mudança na sua vida. Vem pra cá. As coisas estão fora do trilho. Deus quer botar no trilho a partir de hoje. Vem mais gente, vem mais gente, vem mais gente, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pode vir, irmão. Tá desempregado, as coisas não dão certo, as coisas não vão pra frente. Problemas, circunstâncias contrárias, adversidade, problemas familiares, palavras de derrota. Pode vir, pode vir, pode vir. Você vai ministrar sobre essas vidas com imposição de mão. Se tiver mais gente, pode vir, ainda tem tempo, vem. Tem um lugar especial para você aqui. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem cá, Flávio, deixa eu ver. Deus. Fecha os olhos aqui, fecha os olhos aqui, meus irmãos. A luz dá o suporte atrás. Você vai botar a mão, vai determinar a mudança hoje, vai determinar a vitória, vai determinar que Deus está mudando a sorte, o cativeiro. É hoje. Amém? Pode começar. Pode começar. Bota a mão, chama a mão nisso. Bota a mão, bota a mão.
O poder de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Aqui, irmãos, abre aqui para mim. Júnior, pode chegar para trás um pouquinho. Abre aqui, abre aqui. Chega as cadeiras pro lado. Pro lado, pros lados. Olha isso, pega esse bebê aí, então. Só você, obrigado. Isso. Essa moça de amarelo, obrigado.
feita mesmo, não. É sério. Coisa séria. Feche seus olhos aí, feche seus olhos, feche seus olhos. Começa a adorar, começa a adorar. Segure, não, levanta não, só segura. Isso. Eu vou contar a Trindade Santa. E quando eu terminar o 3, vocês vão levantar cheio da glória de Deus. 1, 2, 3.
santa, cheio da glória de Deus, cheio da presença. Segura ele aí, irmãos. A moça lá foi renovada, hein, irmão? Jeová deu uma carga. Oh, Senhor, meu Deus, aleluia. Vamos lá, irmãos. Temos aqui, vai voltando aí devagarzinho aí, que a glória está aqui, na casa. Ruth Silva da Conceição, operação de hernia, né? Em coma, né? Tia desse moço aqui, do Chão, né? Vamos orar. Vem cá, tchau. Flávio já trabalhou com Jesus.